Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês aqui em nosso mais um vídeo para os canais, seja no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês de todo o Brasil, você do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, é um prazer falar para todos vocês. Eu quero também dar boas-vindas a todos os nossos amigos que se encontram em todo o mundo, né? Você que está em qualquer lugar deste... Será planeta? Vamos abordar isso. Seja onde quer que você esteja nesse mundo dimensional holográfico, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu quero também dar boas-vindas, né, a todos e agradecer aquelas pessoas que estão sempre nos ajudando. Gratidão pelas ajudas de vocês em apoio ao trabalho, aos canais, à nossa família. Gratidão imensa pela solidariedade de vocês e generalizando a tudo e a todos, sejam todos bem-vindos, porque eu sei que para muitos de vocês assistirem nossos vídeos não é fácil. Bom, meus amigos, estou meio devagar nos vídeos, mas é de propósito. Estou dando um tempo para o pessoal reassistir alguns vídeos, o pessoal que está lá atrás chegar, e também estou um pouco atarefado com alguns compromissos de trabalho, então estou meio assim, um tempinho um pouco apertado, mas na próxima semana devo já me dedicar mais ao canal um pouco, né? Vou fazer a série Guerras Orianas, mas eu vou gravar na madrugada, porque é o horário que eu estou tendo. Gravo na madrugada e edito e solto durante o dia, no outro dia, né? Quero agradecer as pessoas que nos têm enviado relatos. Por enquanto, eu estou sem ler os relatos por alguns dias, falta de tempo mesmo, mas muito obrigado pelos relatos de vocês, os e-mails. E, pessoal, eu coloquei há uns tempos atrás, né, no meu Facebook, né, que se você que está nos canais não me acompanha no Facebook, Marcelo Marins, e você vai ver a minha foto lá e você clica lá o botãozinho seguir. Estou sempre lá, de uma certa forma, como eu posso dizer, interagindo, né? Algumas pessoas me pediram, Marcelo, faça isso no YouTube. Faça isso na comunidade. Pessoal, não vou fazer. Porque no Facebook eu consigo controlar. Eu tenho os controles nas minhas mãos. E no Facebook, no YouTube, mesmo lá na parte de comunidade, a gente não controla. Então é o seguinte. O YouTube mesmo é só vídeos e cada um na sua jornada solitária, né? Mas eu, de vez em quando, eu digito uns textos lá no Facebook, coloco algumas coisas, né? Porque o Facebook é uma conta particular pessoal minha. Eu uso ela só mesmo para dar algum apoio, algum suporte no canal, mas é uma conta particular de Facebook, né? Então, vocês podem estar interagindo lá. Até coloquei lá hoje, né? O Berlândia vai receber o show do Kiss, aquela banda com o Gene Simmons, o Paul Stanley, né? Até brinquei, né? Vontade a gente sente. Nem poder não é querer, né? Opa, querer não é poder, poder não é querer, uma coisa assim. Então, até coloquei, brinquei lá, né, à vontade de ir, mas eu sou um tipo de pessoa que eu não vou nunca. Pode ser Deus fazendo um show. Eu não me... Ainda mais um ambiente de show, onde está um punhado de gente alcoolizada, drogada, nego com a cabeça virada na maconha, na cocaína, nas drogas, no álcool, que para mim é a pior coisa. Então, às vezes eu brinco, né? Que a gente gosta da música, a gente sente vontade, mas nem se me desse o lugar mais VIP do estado, eu nunca vou. Isso é jamais, eu não me misturo. Para vocês terem uma ideia, ao longo da minha vida, eu sempre gostei de fazer exercícios, ginástica, né? Fabiano, musculação, pegar uns pesos, os meninos também. E eu sempre fui adepto de academia, desde os 18 anos. Só que é aquele negócio, você vai e volta. Treinava um ano, ficava 6 meses parado,
né, treinando levantamento de garfo. Treinava 6 meses, ficava 1 ano parado. Voltava, ficava 2 anos, ficava 1 ano parado. Então, sempre aquela instabilidade, né? Eu não gosto de ambiente de muitas pessoas, né? Eu não gosto de ambiente de academia. Então, há muitos anos eu venho, compro um peso aqui, compro uma anilha aqui. Anilha, para quem não sabe, os portugueses chamam de bolacha, né? Compro uma barra aqui, depois lá na frente compro outra barra. Tinha uma estação que eu troquei, estação de musculação. Então, eu prefiro fazer em casa, exercitar em casa, do que em um ambiente de academia, que ambientes de academia eu não gosto. É um ambiente que eu vou dizer para vocês, os seres da dimensão do espelho amam de paixão, né? Já viu que o pessoal fica lá no espelho se comendo, né? Se admirando, todos se namorando, né? Pois é, do outro lado tem outros seres assim, ó, que legal. Tem uma plateia do outro lado assistindo, né? Então eu sou um tipo de cara meio solitário, né? Eu prefiro fazer na minha. Então eu faço na minha casa, tenho os pesos que eu preciso, né, que ao longo dos anos eu venho, compro um aqui, compro outro ali, vou juntando e vou fazendo em casa. Não frequento academias, não gosto, né? Só se for, tipo assim, vou um mês para ajudar. Já aconteceu da gente deu ir um mês na academia para ajudar o Mike, para ver se ele fica na academia, porque em casa, santo de casa não faz milagre. Você pode ter, digamos, uma academia em casa, que é difícil quem está em casa querer fazer aquela academia. Mas eu não gosto de ambientes igual show, não vou nem a poder de reza brava. E não aconselho a vocês ambiente de pessoas alcoolizadas, drogadas. Meus amigos, nós vamos falar hoje no vídeo e vocês vão entender o porquê, né? Até coloquei o videozinho no Facebook, que é o que acontece muito. Eu acho que é uma cena de um filme. Eu vi numa página de comédia no Facebook. Eu acho que esse pedacinho é a cena de um filme de gozação, de comédia americano, mas que expressa uma realidade muito grande, né? As pessoas vão dormir, seus corpos ficam ali expostos. Mas eu tenho sono leve. Meus amigos, eles jogam como se fosse um pó, um pozinho, uma fumacinha. Primeiro eles jogam para teu corpo respirar. O teu corpo respira, ele desliga as funções todas. Sabiam disso? O espírito obsessor, ele joga uma fumacinha, sai do próprio dele, do corpo dele, espiritual. Você está dormindo, ele passa bem no seu nariz. Aquela fumaça é materializada. E seu corpo desliga. E aí, eles abusam. Não tem pessoas que falam relatos, meu quarto, eu vi uma certa fumaça, uma fumaça andando no quarto, ou alguma coisa assim. Vocês já repararam isso? É por isso, meditação. Não adianta pedir São Germain, Deus, Jesus, Arcanjo Miguel, Rafael, nada disso. Porque, na realidade, esses seres até gostam que isso aconteça com você. E no vídeo de hoje você vai entender tudo isso que eu estou falando para você. Mas, né, o que é importante é você estar... Sabe o que é? Vocês pedem para as pessoas erradas, para os seres errados. Vocês pedem para os seres errados. Vocês foram ensinados pela religião, religiosidade e dogmas a pedir para as pessoas erradas. Em primeiro lugar, você tem que fazer as meditações. Fazer as esferas de energia ajudam de uma forma tão grande. Não dar oportunidade ao ladrão, digamos assim, ao abusador espiritual, né? Porque tem homens que dormem de cueca, sem camisa, ou dormem de camisetinha com cueca. Mulheres dormem só de calcinha e sutiã. Algumas dormem de roupa, aquelas roupas íntimas, sensualizadas. E os homens também. E os espíritos, para eles não tem negócio se é mulher ou homem. É tudo encarnado, é tudo o corpo que eles gostam, né? Seja homem, seja mulher, criança, para eles... Depois que passa para o outro lado, você começa a ter outros critérios, outros conceitos, né? E o que vier é sopa. E aí o que acontece? Aí você vai dormir, aí, meus amigos, atiça. Vocês atiçam os espíritos obsessores. E nós vamos abordar muito sobre isso hoje, para que você abra, expanda a sua mente, para ver se você
coloca algum juízo aí na sua mente, né? Para poder saber lidar com tudo isso aqui. Eu coloquei uma publicação, eu fiz algumas perguntas, né? Você existe? Será que o Marcelão existe? Será que o Marcelo existe? Será que você existe? Você é uma ilusão? Marcelo é uma ilusão? Tem medo da morte? Você sabe quem você é? Você é uma piada para seres reais, sabiam? Sabiam que todos os encarnados que estão aqui na Terra, tudo que nasce aqui e vive aqui é uma piada. É uma piada, sim, para os seres da realidade, não passam de piada. Todo mundo aqui, sim. Tanto, você já percebeu o quanto a gente gosta de brincar aqui? Já viu? Já viu o teor cômico que existe nessa realidade? Vocês já perceberam que os seres espirituais, eles não têm senso de humor? E nem os extraterrestres têm senso de humor? São seres numa linha muito séria, numa linha bem, digamos, de seriedade. Se você for brincar com extraterrestre, ele vai olhar para você. Você vai ficar sem graça. Um espírito consciente, você vai ficar sem graça. Mas você percebeu o tom de humor e brincadeira que nós temos aqui nessa nossa realidade? Vocês já repararam que às vezes, por exemplo, né, olha só, eu tinha um colega que estava viajando com a esposa na rodovia. E a esposa pegou no sono, né? E ele estava dirigindo, de repente, plim, deu na ideia dele de... Ele olhou para a esposa descansando, dormindo. Ele deu a ideia de, tipo assim, eu vou pregar uma peça nela. Vai ser engraçado. Não para ele, mas para aqueles espíritos que estão na verdadeira realidade. Porque tudo aqui é comédia. E aí ele gritou lá, a mulher acordou desesperada, a Lúcia nem conseguiu entender, e ele morrendo de rir dirigindo. Vocês acham que quem estava induzindo ele, quem estava rindo na realidade? Brincadeiras de mau gosto, né? Péssimas, não é? Você já viu que às vezes a gente tem um pouco de um tom de brincar, de zombar, de gozação? Já repararam isso? Na verdadeira realidade isso nem existe. O cosmos ele é muito sério. Mas como nós não somos seres reais, existe esse tom de brincadeira. Se você tiver numa palestra extraterrestre, eles estão falando hiper sério, é uma seriedade gigantesca. Ou numa palestra espiritual, é hiper sério. Já viu que às vezes a gente tem um tom de brincar, tá brincando para tentar descontrair? Não é descontrair, não. É porque aqui é a dimensão da piada, da gozação. Porque isso aqui é tão irreal, isso é tão tosco, que todo mundo zomba e ri de quem está aqui. Porque, na realidade, não está ferindo a sua dignidade, não está ferindo, violando o seu ser, porque quando você morrer, você nem existe, você nem vai existir. Então, não tem mal nenhum nisso, no ponto de vista deles. Então, eu fiz algumas perguntas. Você existe? Você é uma ilusão? Você tem medo da morte? Você sabe quem você é? Você é uma piada para seres reais? Estaria preparado para ser real? Seus pensamentos são seus? Suas vontades são suas? Será que você tem alguma autonomia lá? Se aquele grande sofrimento ou dificuldade na sua vida for causado por o seu verdadeiro ser espiritual, vamos abordar isso. E se todo o seu sofrimento for diversão para o seu verdadeiro ser espiritual, imagina, aquele sofrimento, aquela angústia, se você mesmo, o seu verdadeiro ser está causando isso. Porque, de uma certa forma, ele abomina ter que passar aqui. A realidade é muito mais cruel do que vocês imaginam. Não é como as religiões, a espiritualidade, a religiosidade ensina com aquele tom até poético, não. É por isso que você nasce sem saber de onde você veio, ou simplesmente o que você é, e quando você morrer, você já era. E outra coisa, você nem sabe o que vai acontecer. Você sabe o que é a morte?
Você sabe o que virá depois da morte? Estou morrendo agora. Agora eu estou morrendo. O que vai acontecer agora é o mistério para todos que desencarnam. Ou você acredita naquelas historinhas de para boi dormir, de psicografias de espiritismo? Então vamos dar sequência. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante para todos vocês. Uma coisa que eu quero relatar para vocês. Essa noite eu estava no astral. Eu estava num imenso mar. E essa água desse mar batia mais ou menos no meu peito. Não tinha nenhum tipo de ondas. Era um mar como se fosse uma lagoa, mas era um mar com praia e várias pessoas, muitas pessoas paradas olhando para o mar. E eu estava no meio do mar. De repente, entre eu e a praia, eu estaria mais ou menos uma distância de uns 300 metros lá da praia, onde estavam as pessoas. Eu estava parado, refletindo. De repente, o mar começou a crescer um grande paredão à minha frente, mas uma distância de mais ou menos uns 40, 50 metros. Subiu uma imensa parede de água, fora a fora, de modo que não se via o outro lado da praia. E nessa parede gigantesca de água surgiu um ser que veio até os seus ombros. Ele surgiu gigantesco, sua cabeça, seus ombros. E ele olhava para mim, eu pude reparar muito bem em seu semblante. Ele era de uma cor meio azulada. E ele tinha um aspecto, um olho meio puxado, meio que uma barba um pouco curta, e tinha uma voz bem trovão. E ele olhava para mim e ele dizia, Marcelo, bem forte. E eu olhava para ele e ele dizia, em 10 dias eu vou lhe dar um poder que você nunca teve. E eu olhava para ele e eu sentia que eu não queria aquele poder. Tipo assim, não precisa disso não. Não quero isso. Eu não quero isso. Não dê, porque não é do meu desejo. E eu sentia que ele me olhava e ele era um olhar bem ruim. Era como se ele quisesse fazer um pacto comigo. É como se ele estivesse me induzindo a fazer um pacto com ele. Indução. E ele tinha grande poder sobre aquelas águas astrais. Ele olhava e falava, em 10 dias eu vou lhe dar um poder que você nunca teve. E eu olhava para ele e dizia, não. Eu sentia e falava, eu não quero isso. Eu não quero, eu não desejo isso. E de repente, aquela parede de água cedeu, ficando o mar totalmente, digamos, estático, liso, não tinha ondas. E eu fui então para a praia e as pessoas me perguntaram o que era aquilo que apareceu, que tomou conta, o poder sobre todas aquelas águas. E aí, simplesmente, eu despertei para vocês perceberem que aqui é simplesmente a rotina, a monotonia, acordar cedo, ir trabalhar, cuidar da família, pagar as contas, pagar os boletos, e dormir, descansar e repetir as rotinas. Os seres dimensionais, os seres, digamos, com conhecimentos infinitos e poderes, se encontram do outro lado. E até mesmo vocês, na sua forma real, suas consciências reais, estão do outro lado. E não tinha ninguém rindo nem nada, sempre todo mundo muito sério. Mas eu quero usar o quadro para mostrar uma coisa bem interessante para todos vocês. Deixa eu só arredar o meu quadro aqui para ajustar aqui a imagem aqui para a gente falar. Vou trazer ele aqui para a gente conversar. Pronto. Vou chegar bem para cá. E a câmera vai para cá. Muito bem. Bom, como o apagador não sei onde se encontra, vai na mão mesmo. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Você me arruma um panozinho? Um pano. Bom, pessoal,
Vou aproveitar aqui, eu quero ser rápido no quadro, porque eu quero mostrar uns exemplos para vocês. Lembram quando eu falei da faixa dimensional? Fiz aqueles quadrados nos campos religiosos, onde você fica preso, onde você fica ali se submetido a dogmas específicos e tudo mais. Vocês se lembram? Pois bem. O que eu quero mostrar para vocês, como que funcionam as coisas. Obrigado. Deixa eu apagar aqui. As séries Guerras Orianas voltam essa semana, hein, pessoal? Vamos lá? Terceira dimensão. Vamos chamar de quarta dimensão, né? E vamos chamar o resto aqui de cosmos ou espaço, da forma que vocês quiserem. Aqui tem os eus maiores. Na terceira dimensão, eu vou fazer aqui, ó, a dimensão intermediária, que é uma coisa, de uma certa forma, bem sutil. Isso aqui é a dimensão intermediária, tá? Tá aqui de vermelho, ó. A dimensão intermediária. Os extraterrestres, as naves voam, né? Funcionam. E elas estão no cosmos. Vou fazer uma cilíndrica aqui. E elas adentram a quarta dimensão. E na quarta dimensão nós temos aqui, ó, um punhado de planetas. Consegue-se ver pela quarta dimensão muitos planetas. Planetas, alguns com anéis, outros não. Isso é o cosmos. E por aí vai. A quarta dimensão, eles conseguem ter o campo de visão do cosmos e do espaço. Embora lá seja nublado, um tempo fechado, mas eles lá têm a perspectiva do espaço do cosmos. Aqui habitam os extraterrestres, vou pôr ETs, e os eus maiores, né? Eus maiores. Esse pessoal aqui tem contato com todo, digamos, grupo de extraterrestres que entram. Vocês sabem por que às vezes vocês não... Ah, Marcelo, mas a gente olha para as estrelas, a gente não vê... A gente, né, vê tudo muito estrelado, mas na realidade, como dizem, tem tantas naves assim no espaço, meus amigos, no espaço, para vocês terem uma ideia, é nave transitando o tempo todo, que é o pau quebrando, é igual... Vocês já viram lá a Avenida Paulista, lá, digamos, na hora do rush? Pois é, o espaço tem sua hora do rush também, né? Então é o pau quebrando, é nave vindo para lá, nave vindo para cá, dá licença aqui, abre o sinal vermelho ali, fecha o sinal amarelo estelar aqui, é nave comendo para tudo quanto é lado no espaço, mas é muita coisa mesmo, muita coisa. Na quarta dimensão, eles conseguem perceber e ver isso. Sabe por quê? Porque não existe um filtro. Aqui, a quarta dimensão, ela tem acesso ao campo cósmico, ao campo espacial. E os eus maiores, eles, digamos de uma certa forma, os eus maiores... Tem eus maiores muito sérios. Geralmente, esses eus maiores muito sérios são mandatários. Eles mandam em grupos. E tem os grupos de eus maiores, que aqui nós temos clãs, gangues.
grupos. E eles habitam aqui. Aqui, ó, é a verdadeira realidade. Quando você morre, na terceira, você não, né? Você vai acabar. Eles vão aqui para a quarta dimensão, volta, né? Porque na realidade, começa assim, ó. Os meus maiores vêm para cá, odeiam vir para cá, detestam vir para a terceira dimensão, que é a lata do lixo. E quando o bonequinho morre, o personagem morre, ele faz o regresso da seguinte forma: ele não é obrigado a ficar vindo na terceira dimensão. Embora todas as noites, quando você dorme, o seu eu maior ele volta para a quarta dimensão. Mas esse negócio dele vir e ir, estar em estado minimizado, é algo que ele odeia. Porque, na realidade, ele não gosta de viver uma fantasia ou um fingimento. Ele gosta de viver na verdadeira realidade, sobre as regras, percebendo, porque tudo que está aqui, a ciência que, digamos, entre aspas, ela é mais real. Eles têm conhecimentos mais reais. Então, eles conseguem ver à noite, às vezes, muitas vezes, você está em projeção astral muito lúcida, né? Aquele período que você ainda não está como seu eu maior, você olha para os céus e você vê uma imensidão de planetas que não faz jus ao que é ensinado nas escolas ou nos meios acadêmicos na terceira dimensão. Porque na terceira dimensão, que é tudo manipulado e controlado, né? Tem um sistemazinho solar que pede chinelo vagabundo, tem só estrelas, é aquele negócio, será que tem vida fora da Terra? Né? Então, assim, aqui, extremamente religiosos, tem religiões para controlar mentalmente. Aqui o Sky no deboche é tão grande que há uns tempos atrás, eu conversando com o meu maior, e até comentei com ele, falei, você já percebeu o quão a quarta dimensão tem desprezo pela terceira? Ele até mesmo disse, não, que é a lata de lixo para tudo. A terceira dimensão é a lata de lixo da quarta dimensão. Ela serve justamente para gerar energia. Aí quem vai nos shows de rock, né? Shows de tudo quanto é coisa, não é só rock, não. Tem os maquinários, né? Vou desenhar uma máquina aqui, né? Sugadora. Então, justamente existem essas coisas na terceira dimensão, artistas, bandas, tudo mais, justamente para puxar da terceira dimensão, vou fazer os maquinários aqui, ó, para puxar as energias que são o quê? Recebidas aqui na quarta dimensão. Então, você vai nessas raves, temos as raves, você vai num show, num estádio, num ginásio, num jogo de futebol, qualquer coisa, aqui, ó. Você sabe para que eles criam, entre aspas, essas diversões? Para justamente ter uma aglomeração de encarnados. Geralmente essas pessoas vão estar em estado de consciência alterado, vão estar alcoolizadas, drogadas, né? Maconha é droga, tá? Brava, espiritualmente dizendo. Vão ter drogas pesadíssimas que vão tirar o estado de consciência. Fora, né, o que tem de espírito obsessor aqui, pessoas fumando, pessoas, né, ali fumando cigarro também, viu? Bebendo cerveja e todo mundo grita, ai, que doido, né? Lá o artista tá cantando, o cara tá loucão, tá arrepiando até o cabelo do sovaco, né? Então, eles estão em um estado tão grande de alteração e eles estão criando uma onda de energia hiper mega gigante e está tudo sendo sugado aqui, ó, estados de futebol, eventos esportivos, Olimpíadas, tudo vocês imaginar, shows, né? Até mesmo em, digamos, academias, tudo que se faz aqui, corridas, né? Cinema, porque você vai no cinema assistir um filme, você chega lá, você sai triste ou você sai motivado. Cinema é uma onda de, digamos assim, né? Ó, conforme vai se assistindo o filme, a sua vibração vai alterando conforme o filme. E aí, existem máquinas nos cinemas, nos shoppings, existem máquinas no trânsito, sabe esses trânsitos caóticos,
pessoal fica nervoso, fica estressado, quer matar um ao outro. Está tudo cheio de máquinas invisíveis que as pessoas não conseguem perceber. Dentro das igrejas, templos religiosos, festivais, final de ano, carnaval e Réveillon, meus amigos, eles trazem trilhões de máquinas astrais ligadas. Aí tem muito paranormal, muito médium mesmo que consegue ver elas. Consegue ver elas paradas no céu, entre as nuvens, paradas nos topos dos prédios, como se tivesse aberto um portalzinho, ela sai de dentro e fica aquela coisa, aquela cena bizarra entre você e, tipo assim, pô, peraí, que coisa bizarra é aquilo, sem explicação. São máquinas, eles abrem e trazem para cá. Então, muitos médicos paranormais conseguem perceber e ver isso. Então, eles fazem o quê? Eles simplesmente, aqui é servido para o quê? Retirar energia e emanar as energias para a quarta dimensão, que é a dimensão real. Famílias, né? Não tem algo mais, digamos, que gera instabilidade emocional e energética que famílias no mundo inteiro. Então, por isso existe, as religiosas falam assim que a família é um bem sagrado de Deus, né? Realmente, Deus, quem que é Deus? Deus é quem? Deus são os seres astrais, os alienígenas. Ó, os aliens são Deus. Então, todas as famílias constituídas na terceira dimensão, da forma que eles constituem, é sagrado para eles, porque elas que vão ajudar a gerar energia, e as famílias vão gerar filhos e vão ter conceitos, preconceitos de criação, e aí as pessoas vão para as religiões, eventos, shows, vão separando tribos, né? E aí o que acontece? Isso aqui é um grande, digamos, máquina energética para a quarta dimensão. Então, os meus maiores são, de uma certa forma, pelos extraterrestres, obrigados a encarnar. Eles vêm por contratos, vivem aqui, você, e quando você morrer, ele vai regressar de volta. Quando você morrer, o seu eu maior vai dar graças, porque você morreu. Ele está livre de ficar vindo aqui nessa dimensão esculhambada. Beleza. Aqui na quarta dimensão, eles vão o quê? Eles conseguem observar as naves, espaço, naves vindo para cá, para lá, para cá. Se tiver ataques de naves no céu, eles veem aquelas explosões e falam, nossa, olha que lindo, estão guerreando. É uma coisa bem surreal. Planetas para tudo quanto é lado. Planeta, tipo assim, planeta até de uma certa forma inexplicável, né, para a ciência da terceira dimensão, que é uma bosta, suas órbitas. Planetas praticamente um grudado no outro, assim, ó. Né? Então, eles conseguem perceber isso. Aí, o que acontece? Existe um filtro. Um filtro, eu vou usar a cor azul, que eles passam um filtro. Existe um filtro bem espesso, que podemos chamar esse filtro de véu. E o véu, ele não vai atuar só nos encarnados. Ele vai atuar em toda a dimensão, nas regras, nas leis da dimensão. Existe né, vou chamar de filtro, mas podemos chamar de véu também. Eles colocam um filtro. E esse filtro, que chamamos de véu, não vai só atuar nos encarnados, mas ele vai atuar em toda a base científica. Então, como que seria, por exemplo, decorem isso daqui, né? Seria mais ou menos assim, ó. Você estando na quarta dimensão, você vai ver trânsitos de naves para todo quanto é lado no espaço. Você vai ver cores diferentes que não são comuns serem vistas no espaço. O espaço não é totalmente negro, ele tem algumas nuances diferentes de cor. Então, o que acontece? Você estando dentro, digamos, da terceira dimensão encarnado, na realidade, qual seria o seu campo de lucidez para você perceber isso? Vamos lá. Bom, Marcelo, eu estou na terceira dimensão. Então, o que é esse filtro ou véu, como muitos chamam, vai me proporcionar a ver aquilo que estiver configurado. Muitas estrelas, alguns planetas que você vai olhar e ver com
ferramentas, né? Ferramentas criadas dentro das regras e leis físicas da terceira dimensão. Então, até digamos, um computador, computadores, telescópios, lunetas e tudo mais só vai conseguir. Por quê? Eu vou explicar antes de eu falar o conseguir. Tudo da terceira dimensão, ele é criado em códigos. Por exemplo, temos o código 1, 2, 3, 4, 5, 6. O código 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu consigo perceber o espaço numa totalidade. É só um exemplo. Mas se eu montar uma estrutura holográfica com código 1 e 2, tudo que for aplicado, chamado de ciência aqui dentro, vai conseguir apenas observar ou analisar o que está dentro de 2 códigos. Os outros códigos não vai conseguir ter noção. Não vai conseguir ter noção. Então, tudo que eu crio aqui, computadores, tudo, tecnologia, telescópios, lunetas, observatórios, por eles terem sido criados e estarem sobre as regras que podemos chamar da ciência da terceira dimensão, tudo só vai conseguir observar os códigos 1 e 2. E o código 1 e 2, ele não deixa... É como se você fosse um míope estelar. Ele não consegue, ele não permite com que você veja o que está além ou na realidade. Você fica cego energeticamente. Não existe... Eu já não falei para vocês na série Os Humanos Cósmicos sobre os olhos, os tipos de olhos, tipos de visões, tipos de frequências que eles conseguem perceber. Eu não já falei isso para vocês. Eu não já falei para vocês também, por exemplo, que os nossos corpos temos glândulas de controle, temos o complexo R ligado os olhos são ligados ao complexo R, que está no cérebro e tudo mais, que faz todo ali um filtro, um controle, até que você vê. Se você assistiu a série Humanos Cósmicos, que não terminou, falta eu terminar, vou terminá-la ainda esse mês. Se você assistiu os que já está gravado, você está entendendo tudo que eu estou falando para você. Então, tudo na terceira dimensão, todas as tecnologias, como todos os seres, sejam humanos, o que for, que pertençam ao código 1 e 2, consegue apenas absorver, ou ver, ou sentir o que está dentro desse código, e o que está nos outros códigos omitidos não vai ver. É por isso que pode ter telescópio, o que for, se bem que a maioria das imagens da NASA são fantasias, são criações de computadores. A maioria dessas fotos que o telescópio fez, isso aí é tudo arte gráfica, entenderam? É uma coisa poética, não existe aquilo. Mas serve para aguçar um pouco a mente de vocês e trabalhar algumas coisas internas dentro de vocês, mas na maioria não são reais. Aquelas imagens do telescópio Hubble e tudo mais, aquilo ali é arte gráfica mesmo, porque o que está realmente no outer space, ou no espaço afora, nem o telescópio Hubble nem nada consegue ver, porque eles estão no código 2, um exemplo. Eles teriam que ser formulados nos códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo. Na quarta dimensão, sim, eles têm tecnologias 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá é perceptível o outer space, ou seja, o espaço afora corretamente. Porque o eu maior, ele não possui glândula pineal, ele não possui
o complexo R, ele não possui nenhum sistema de bloqueio. É por isso que os seus maiores odeiam vir para a terceira dimensão, porque você vai ser bloqueado o tempo todo. E aqui, fontes de energias e consciências podem o quê? Podem ficar induzindo seres. Ó. Pensamentos, desejos são comandados por seres que estão aqui. Porque como você está limitado, além do seu eu maior te controlar, fontes de energias externas através da sua religiosidade, do dogma, das crenças, através de vários conceitos que estão da terceira dimensão, eles terão poder de controle sobre você aqui. Aqui você é míope total, você não consegue enxergar o invisível, a não ser que você seja um extraterrestre, né? Se você for um extraterrestre, você está, digamos, na codificação 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você tem a percepção exata do que acontece aqui. E você vai falar para as pessoas e elas não vão... geralmente você fala para as pessoas e elas chamam de louco, né? Porque elas estão configuradas dentro do código 1 e 2. Elas estão presas dentro da codificação 1 e 2. Foram criadas na terceira dimensão. Por isso que o eu maior, ele odeia estar aqui. Porque aqui na terceira dimensão você não se lembra, você não sabe quem você é, o que vai acontecer. Até seu som, essa camada, esse filtro, ela é tão complicada, digamos assim, tão bem feita, que até as lembranças astrais aqui é filtrado. E por isso, muitas e muitas vezes, vocês não conseguem se lembrar de praticamente nada quando vocês sonham. Para vocês verem como tudo funciona. Então, aonde para vocês entenderem, né? Igual eu fiz a pergunta para vocês, aquelas várias perguntas, né? Será que você existe? Você que está aqui, você existe? Ou você é uma ilusão criada? Aqui você, ó. Você é uma ilusão criada. Você pode esperar uns 10 minutinhos? Você é uma ilusão criada. Você tem medo da morte porque você não sabe o que vai acontecer? Você é uma piada para seres reais, igual eu coloquei o vídeo no Facebook, o rapaz lá dormindo, né? E de repente, alguém da quarta dimensão, que eles transitam na terceira aqui, vai lá mexer com você. Você deita no quarto sozinho, acha que está sozinho, mas na realidade, sozinho você não está coisa nenhuma. Tem uns 30... É justo isso? Você ir deitar no quarto e ter 30 pessoas junto de você e você não vê. Você está trocando de roupa, você está ali nu e 30 pessoas te olhando. Você vai dormir, eles ficam todos esperando você dormir para poder mexer ou até mesmo violar você sexualmente. São seres da quarta dimensão. E tem muitos que morrem, mas isso é difícil. Eu vou ser sincero para vocês, é muito difícil. Que morrem e ficam vagando. É difícil. É um número muito pequeno. Eu já falei que até tinha sido mais, mas é pequeno. Então, seres vão ficar obsediando vocês e vocês não têm a mínima chance contra eles de percebê-los e vê-los. E muitas vezes, esses caras aqui, os eus maiores, fazem você sofrer. Você sabe por que o eu maior faz você sofrer às vezes? Porque o seu pai
é um dos maiores inimigos do seu eu maior. Ele odeia ele. Sabe o seu filho que você ama, que você dá sua vida por ele? Às vezes é o seu maior inimigo no plano astral. Os dominadores colocam aqui, sabe por quê? Porque se colocasse todos os eus maiores como amiguinhos, os amiguinhos eus maiores, né? Pega o clã desse eu maior, ele se dá bem com todo mundo. Joga aqui dentro para viver aqui, encarnar. Sabe que você sabe qual que seria a anomalia energética? Quase nenhuma, porque a frequência seria muito aproximada, muito adaptativa, muito próxima uma da outra. Seria uma coisa, digamos, de uma certa forma, harmoniosa. Esses eus maiores teriam uma energia tão assim, uma frequência tão, digamos, harmoniosa, que não teria, digamos, distúrbios emocionais aqui na terceira dimensão. Aí, então, o que eles fazem? Para que isso aqui funcione, eles pegam o quê? Eles pegam clãs. Olha isso daqui. Eles pegam clãs. Clã 1, clã 2, clã 3, clã 4, clã 5, clã 6. Isso são os extraterrestres, hein, pessoal? Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera. Clã 7, clã 8, clã 9, clã 10, clã 11, 12. Eu estou só fazendo isso aqui para vocês terem uma noção, mas isso aqui chega na casa dos milhões de clãs. Aí o que eles fazem? Cada clã aqui são inimigos, se odeiam. Se odeiam, mas se odeiam mesmo. Querem um comer o outro vivo. Aí o que acontece? Os extras fazem o seguinte. Eles pegam o clã 1, vai ser o pai. Essa é a configuração na terceira. Pega um do clã 2, vai ser a mãe. Pega um do clã 3, vai ser o filho. Pega um do clã 4, vai ser o irmão, filho dos pais. Pega um do clã 5, vai ser a irmã. Isso é só um exemplo. São incompatibilidades monstruosas energéticas, aonde são inimigos convivendo entre uma fantasia de unidade familiar na terceira dimensão, energias totalmente incompatíveis, aonde elas gerarão conflitos constantes uns aos outros, aonde vai haver guerras familiares, dificuldades, né? Aí tem a religião que fala, não, isso é o demônio, é a tentação do diabo, é o diabo que está, de uma certa forma, querendo destruir a família que é sagrada aos olhos de Deus. Percebem? Percebem isso? E aí, quando vai para o astral, que eles voltam, o ódio deles é tão grande uns pelos outros, que chega aqui, onde, se você... eu quero fazer um curso de projeção astral. Vai mesmo, otário. Vai, otária. Vai lá ver seu pai, sua mãe. Vai lá ver seu filhinho amado, sua filhinha que você ama de paixão. Vai lá no plano astral ver eles, para você ver a recepção que você vai ter deles. O que é do astral pertence ao plano astral. E o que é da terceira dimensão pertence à terceira dimensão. O que você quer fazer num território que não é seu? É quebra de violação, é quebra de regra. E para a dimensão astral. Vocês sabiam disso? Aí chega lá, vocês são hiperestrupados, violentados, arrancam pedaços de vocês, arrebentam vocês. Aí você vem, nossa, era um demônio. Eu vi meu pai era um demônio. Eu vi minha mãe era um demônio. Meu filho, não era ele não. Aquilo era um demônio. Entenderam o que a religião faz na mente de vocês? Destrói a consciência de lucidez de todos vocês. De todos vocês. E aí fica nisso daqui, ó. Eles têm esses jogos de
E é por isso que a terceira dimensão, por esse jogo de vibração, a terceira dimensão funciona. Porque ela precisa ser um mundo de instabilidade e caos para que gere a energia para que seja absorvida e enviada para a verdadeira realidade. E quando você morre, você simplesmente não existe. E aí? Agora eu entrei em depressão. Ah, é? Entenderam o que é a consciência cósmica? Isso aqui, pessoal, isso aqui é a realidade. Alguns aí, espiritualistas, religiosos, não aceitam, né? Até entram em pânico, porque é um bando de religiosos. É por isso que pai mata... Ó, vocês já perceberam que basta um pai e um filho começar a beber junto, que vocês respondem, você fala assim, pô, nossa, que horror, o pai e o filho eram tão amigos aqui, eles eram tão unidos aqui, mas começaram a beber, do nada começaram a discutir, de repente o filho matou o pai, ou o pai matou o filho, ou a mãe jogou água fervendo na filha, ou o pai matou o bebezinho, né? O pai estava bebendo com a mãe, de repente ele foi lá no quarto e matou e esfaqueou o bebê. Então, assim, o pai estava bebendo, de repente ele foi lá e estrupou a filhinha de 10 anos no quarto. Porque não existe esse amor de Deus, de religião, dos avatares aqui. Não, pessoal. Vocês vão morrer, vocês não conseguem nem se lembrar do que vocês são. Tem nego que vê espírito, caga na calça. Um espíritozinho Zé Ruela, caga na calça. Imagina lidar com a verdadeira realidade. É por isso que não pertence a outra realidade, a vocês, personagens da terceira dimensão. A morte acaba com vocês e o eu maior assume do outro lado. Porque aqui, é por isso que o espaço aqui, tudo não é real. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos como funcionam as coisas do outro lado? Bom, pessoal, eu faço esse trabalho. Você acredita no que você quiser. Você pode acreditar que existe um mestre que te ama, que vai libertar. Eu acho irônico, né? Quando dizem que a Terra vai ascensionar, o mundo está evoluindo, as coisas estão evoluindo, o mundo já está vibrando na quinta dimensão. Meus amigos, isso aqui nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. Isso aqui foi feito justamente, essa bolha tridimensional, para o caos. Porque é ela que faz funcionar energeticamente a outra maior, que é real. Vocês acham que os maiores morrem? Você acha que o eu maior, ele falece? Ele morre? Não. Tem o maior que tem aqui, digamos, uma idade de 50 mil anos. Porque lá é a residência permanente, aqui não. Por isso que você nasce e morre. Porque aqui na quarta dimensão, no plano astral, é real. Entenderam aqui a jogada dos clãs e grupos e cruzamentos de frequências e que é a família, o dom sagrado de Deus? Entenderam? Alguns fenômenos, algumas aberrações, anomalias entregues a quem? Nas costas do diabo, do Satanás, não é? Por isso vocês entendem um pouco o que é estar do outro lado e o que vos esperam. Faça esse trabalho para ajudar você a sair disso daqui. Se você quer acreditar, você pode até acreditar como envio do barro. Cobras falantes e tudo mais. Né? Como aquele texto da religião. É por isso que eu, de uma certa forma, meio que caminho o meu caminho solitário. É por isso que eu não vou em shows, eu não vou em academia. É por isso que eu fico mais... Se eu não estiver trabalhando, que é a obrigação de trabalhar para suprir a casa, eu estou em casa com a minha família, muitas vezes no meu mundinho. Bem-vindos à realidade. Agora acredite se você quiser, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Deixem um joinha nos vídeos para que os vídeos alcancem mais pessoas, verifique sua inscrição. Algumas pessoas me disseram que não estavam inscritas. Eu não tenho nem interesse de desinscrever e nem tem como a gente desinscrever as pessoas dos canais. Então, vocês, de uma certa forma, verifiquem se estão inscritos no Chamado a Despertar e no Marcelo Marins Consciência Cósmica,
apertem aquele maldito sininho, porque é através dele que vocês são notificados. Tem pessoas que acham que eu fico até 10, 20 dias sem gravar vídeo, porque não tem notificação nenhuma. Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa. Foi um prazer estar com todos vocês e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos durante a semana. Tchau, tchau, pessoal.